Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Sejam todas bem-vindas à nossa quinta aula do curso para compreender o fascismo. Hoje a temática é macroeconomia, identidade e fascismo. Vamos permanecer com aquele formato, né, conhecido aí pelos que nos acompanham, contendo de 3 a 4 tópicos, né, temáticos, e em seguida 5 minutos para perguntas. Então, vocês podem ir nos enviando perguntas no nosso chat, que no momento oportuno eu vou transmitindo ao professor Vanderlei Couto. Lembro também que a lista de presença para os que desejarem certificação, né, os inscritos, ela está contida aí o link na descrição do vídeo, tanto do YouTube quanto do Facebook. E demais dúvidas, vocês podem nos inscrever para o e-mail, né, do curso, para compreender o fascismo, @gmail.com, ou na nossa página do Facebook, também para compreender o fascismo. Enfim, desejo a todos uma ótima aula, e agora eu vou passar a palavra para o Vanderlei. Boa noite. É preciso que a gente faça uma revisão, ainda que modesta, ainda que pequena, da aula passada. O que a gente viu? A identidade se dá numa relação dialética entre igualdade e diferença. Sempre que se estabelece um ponto na construção da identidade, se estabelece uma relação de igualdade e diferença. Que essas relações, elas se constroem na medida da equivalência. Então, eu sou brasileiro, tenho algumas características iguais aos brasileiros, e tenho algumas características diferentes de outras nacionalidades. Né? A gente viu que no capitalismo, essa construção da identidade, ela vai formar o que a gente chamou do indivíduo universal. Na exata medida em que, pela primeira vez na história da humanidade, na história econômica da humanidade, principalmente, você começa a ter a relação de troca de tudo com tudo. Se estabelece a troca universal e, nesta medida, se estabelece o indivíduo universal. Ou seja, a partir desse momento, a partir do momento em que a moeda permite a troca de tudo com tudo, eu tenho a possibilidade de me considerar um indivíduo diferente de você e de qualquer outro que eu conheça ou não conheça. Não é? Essa troca universal, ela se mantém através da paridade. A paridade, por sua vez, é conseguida pela moeda. Um café vale tantos reais, 2 cafés valem o dobro, que, por sua vez, valem 1/10 de uma camisa, assim por diante, per omnia saecula saeculorum, como diriam os padres. O que você passa a ter é uma relação de paridade universal. Lembra sempre que nós estamos falando de um universo simbólico, que nós estamos falando de um universo inventado pelo homem. Não é? Essa paridade, ela variou muito durante a história. Já se estabeleceu fumo como moeda, etc., mas os metais ganharam a prevalência, cobre, prata e ouro. E o ouro ganhou por ser mais estável. Ele permanece idêntico durante muito tempo. Marx faz uma análise do ouro nos Grundrisses, mostrando as razões físicas, químicas,
que fizeram com que o ouro se transformasse na moeda universal, instrumento de paridade universal. Isso não impediu, evidentemente, que os governos, os reis, os senhores feudais, etc., procurassem roubar nessa relação de paridade. Então, por exemplo, o indivíduo que cunhava a moeda colocava ali um pouco de outro metal, com isso a moeda continuava valendo um dinheiro, só que tinha menos ouro do que um dinheiro, então era possível ter mais moeda / mais dinheiro com a mesma quantidade de ouro fraudada. Essa era uma maneira. A outra maneira era raspar ligeiramente a moeda de ouro para que ela continuasse tendo o mesmo valor de face, mas tinha menos ouro, e o dinheirinho e ouro raspadinho de cada moeda me permitia cunhar outras moedas, assim por diante. Várias foram as maneiras de fraudar essa relação de paridade. Né? E por esta relação de paridade começam a surgir os bancos. O que o banco promove? Ele te dá um papel que vale aquela quantidade de ouro que você depositou lá. Com isso, você não precisa andar com o teu ouro para cima e para baixo, você recebe um título, um valor, uma nota assinada pelo banco de que você tem 100 gramas de ouro depositado lá. Ora, não demorou muito para que esses papéis pudessem ser trocados. Ao invés de eu ir até o banco, pegar as minhas 100 gramas de ouro, ir para o mercado, comprar uma vaca, um porco, aí o sujeito que recebeu o dinheiro do porco vai até o banco, deposita esse dinheiro, esse ouro na sua conta, e recebe ele um papel dos 100 dinheiros que eu tinha posto. Rapidamente, você começa a fazer a troca direta, papel com papel. Então, eu tenho um papel que me garante que eu tenha 100 gramas de ouro, eu compro o meu porco, te dou o papel, você pega esse papel, compra lá no teu cebola, arroz, feijão, o que quer que seja, e o dinheiro permanece lá. Então, o banco passa a ser o depositário. Isso se chama moeda fiduciária, ou seja, moeda baseada na confiança. Né? Então, você tem uma definição de paridade, você tem os parâmetros, você tem o título, que acaba se tornando o papel moeda. Então, a nota de $1, de R$1, de R$1, de £1, a nota de papel, ela corresponde a um determinado valor em ouro depositado no banco. Isso significa que se você pegar o teu dinheiro e levar ao banco, você vai ter a quantidade de ouro que você tinha lá depositado. Que é o resultado das várias transações que você fez. Você vendeu arroz, cebola, banana, feijão, vaca, galinha, etc. Com isso, você recebeu uma determinada quantia em notas de papel, e
leva em troca o ouro. Acontece que ninguém trocava. O ouro ficava lá. E o papel é que rodava. A moeda de papel é que rodava. Não é? E rodando. Para isso, você tem que ter perenidade nessas relações de troca. Esses valores, eles têm que ser constantes durante o tempo ou durante algum tempo. Ele não admite muitas variações. Você imagina se você fosse ao mercado, pedisse uma xícara de café, hoje ela vale R$1, amanhã ela vale R$5, depois de amanhã ela vale 50 centavos, depois de amanhã 10 centavos, seria impossível estabelecer relações econômicas, sociais, sem que houvesse essa perenidade nas relações de troca. Perenidade que, em última instância, é garantida pela quantidade de ouro que você tem e, mais tarde, por providências dos governos, no sentido de ter normas, ter regras para garantir essa paridade. O que eu estou dizendo é que a paridade é o solo no qual as relações de troca, portanto, de identidade, vão se construindo. Não é? Essa moeda, a moeda, ela mesma, ela tem que refletir um valor real. O valor real significa valor em ouro, que garante a capacidade de troca dessa moeda, agora de papel, que você tem como garantia da propriedade que você tem. Isso foi um avanço enorme do ponto de vista das relações humanas, sociais, e isso inventou a ciência econômica. Imagina que você tem feijão, mas precisa de arroz. O outro tem arroz, mas precisa de feijão. Primeiro que você precisa encontrar esse cara. Você precisa encontrar alguém que tenha essa relação de escambo passível de acontecer. Depois você tem que definir um parâmetro. Quantos quilos de feijão vale um quilo de arroz? Esse parâmetro, Marx nos ensinou, é a quantidade de trabalho injetada na mercadoria. Se dá mais trabalho plantar feijão, então feijão custa mais caro do que o arroz. Mesmo quando você já tem a moeda, essa relação ela é baseada na quantidade de trabalho injetada na mercadoria. Por que é que uma calça jeans de luxo, de grife, feita do mesmo pano que uma calça vulgar, e uma calça sem nenhuma... Por que ela vale mais do que a outra? Porque ela tem mais trabalho injetado nela do que a outra calça tem. Ela tem propaganda, ela tem a atriz ou o ator que se veste e fica bonitinho com a calça, ela tem slogans, outdoors dizendo que a calça é a maior maravilha do mundo, que você vai ser a mais bela pessoa do planeta se usar, etc, etc, etc. Se investiu mais trabalho nesta mercadoria do que na outra, então o preço dela, o preço dela é substancialmente maior que o outro. Não é? Essa é a base sobre a qual a gente vai refletir a questão da crise de identidade que vai terminar no fascismo. Acho que está na hora das perguntas, Rochelle. Vamos lá, Wanderlei.
Temos uma aqui que indicou a questão, a Gabriela Pereira, né, que hoje estava prevista, não estava prevista na ementa, os fascismos na história. Isso, que é o que vai acontecer agora. Né? O que eu fiz até agora foi um preâmbulo para entender. São duas ondas fascistas que você teve. Né? Você teve uma que começou em 30, mais ou menos. Você teve o fascismo na Itália, depois teve uma onda que começou em 30, mais ou menos, e que foi até 40 e pouco, 45, 44, 45, e depois você teve a segunda onda, que é atual, que está acontecendo agora. Então, o que eu fiz, na verdade, foi uma introdução à questão do fascismo na história. Ótimo. Olha, Vanderlei, agora acho que ainda não deu tempo do pessoal fazer as perguntas. Tem bastante gente aqui falando boa noite, de onde está falando fascistas não passarão, psicologia social resiste. E mais falando de onde o pessoal está falando mesmo. Prosseguimos? Não, ok. A gente continua. Porque essa parte mesmo não tem muito como perguntar, discutir, etc. É só uma... primeiro que é uma revisão, né? Do que já aconteceu. E segundo, porque é algo que não é passível de muita discussão mesmo. Vamos avançar, então. Né? Eu quero... eu comecei a falar de banco. E eu quero mostrar para vocês a história de John Law. John Law foi considerado um gênio financeiro, até hoje é considerado extremamente importante na história econômica da humanidade. E John Law tem obras escritas a respeito dessa relação. John Law chegou à França em 1776, na França. Ele é escocês. Na Escócia, ele foi expulso. Mentira, ele fugiu da Escócia, porque ele ia ser condenado por conduta ilegal e inadequada num duelo. Ele matou um sujeito e fraudou o duelo, foi obrigado a sair correndo da Escócia. Depois que ele saiu da Escócia, ele foi perambular por alguns países, ficou em Veneza um tempo, etc. Nesse tempo todo, ele vivia do jogo, carteado. Ele era um grande jogador e ele ganhava lá seu dinheiro jogando cartas. Mulheres, uma vida extremamente libertária, e isso, e sempre pensando a questão da economia, isso leva à França em 1776. Não é? Ele nesse período aí de jogo de carta, ele desperdiçou uma herança bastante grande que ele tinha da sua família na Escócia. Ele chegou na França, portanto, empobrecido. Ele tinha gastado toda a sua fortuna no jogo de cartas. Na França, ele conhece o Duque de Saint-Simon, e o Duque de Saint-Simon fica extremamente impressionado com as habilidades e, aspas, gênio financeiro do Law,
e ele chega na França num momento muito particular, com a França em crise, com as economias todas da França semi-destruídas por uma série de má gestão, de malversação de fundos que a história da França vinha acumulando. Ele chega num momento propício. E ele consegue vender a sua ideia para o governo francês, baseado, como eu disse, na sua amizade com o Duque de Saint-Simon. A ideia dele era um banco territorial. Eu vou ler. Um banco territorial que emitia cédulas aos mutuários contra garantias de terra no país. Ou seja, você tinha terra, você trocava, você ganhava as cédulas, essas cédulas tinham como base de paridade as terras que você possuía. Não é? Então, para vocês terem uma ideia do que acontecia na França, o Duque de Saint-Simon havia sugerido simplesmente uma solução simples, que era declarar a falência da nação, a falência da França. Então, rejeitar todas as dívidas e começar tudo de novo. Todo mundo era devedor, o governo não conseguia recuperar esse dinheiro das dívidas e daí por diante. Né? Aí ele começa a emitir títulos. Esses títulos começam a se valorizar. E o título hoje eu compro por 10, amanhã está valendo 20, depois de 20 está valendo 30, porque a procura desses títulos era muito grande, então você começa a ter uma valorização financeira desses títulos. Resultado, os títulos perderam a relação com a paridade original. Não é? E você não tinha mais essa relação de paridade que torna uma moeda qualquer sadia. Né? Aí o que o Law fazia? Ele emprestava esses bilhetes para o governo pagava as despesas e pagava os credores com esses bilhetes. Isso fez com que o governo declarasse que era legal para o pagamento de imposto e depois para qualquer coisa, não é? E o Law tratou de declarar ou de fazer com que se declarasse que qualquer banqueiro que não tivesse suficiente reserva em ouro deveria estar morto, deveria morrer. Né? E os reis da França, naquela operação que eu disse, tentando reduzir o peso do metal da moeda, esperando fazendo uma quantidade menor de ouro, etc. Mas a solução de Law, ela não dependia mais do seu lastro em ouro, não é? E os preços vão aumentando, e os preços vão aumentando, e os bilhetes vão valorizando, e o governo sai da crise financeira através dessa maluquice, e o Law vira, inclusive, um duque
na França, passa a ser a pessoa mais respeitada do país, ganhando títulos, etc, etc, etc. Não é? O que faz o governo francês? Como diz o Galbraith, quando uma coisa está dando certo, se aumentar a coisa, vai dar mais certo ainda. Então, pediu mais emissão de títulos. E aí, as células do law, elas começaram a ter uma apreciação maior do que as moedas com o mesmo valor nominal. Então, repara, eu tenho 100, né? Se esses 100 tiver em moeda, valem 100. Mas se eles forem transformados em título, o título vale mais que o seu equivalente em ouro, não é? Então, você tem aumento de preços, alimentado pelo otimismo, você tem uma e essa relação começa a perder qualquer lastro. Não há mais uma relação de paridade entre o ouro, a moeda que era depositada no banco de Law e a quantidade de ouro que era necessária para cobrir esse custo. Em outras palavras, se você, naquele momento, fosse retirar em ouro o valor dos títulos que você tinha acumulado, você não ia encontrar ouro ali. Era preciso fazer alguma coisa. O que o Law fez? O Law resolve que existia uma quantidade de ouro enorme em Louisiana e começa a vender ações para que os ouro da Louisiana pudesse ser extraído e voltasse para a França. Claro, todos os franceses ficariam ricos, o ouro de Louisiana era enorme, muita coisa, muita quantidade. Mentira. Não tinha nada em Louisiana. Nada que valesse qualquer coisa. E começou a ocorrer uma desconfiança grande de que aquilo era falso. O Law, então, começa a inventar histórias para tentar demonstrar para o povo francês que era verdade. Uma das histórias que ele inventou foi pegar mendigos de Paris, dar para eles uma pá, uma enxada, uma picareta, botas adequadas para garimpo e fazê-los passear pelas ruas de Londres, para demonstrar para a população de Londres, não, de Paris, desculpe, para demonstrar para a população de Paris que sim, estariam buscando ouro, né? Só que, quando alguns mendigos chegaram no local, em Louisiana, resolveram voltar para casa e vender as tranqueiras que tinham sido dadas por Law. Ele vendia lá a sua pá, a sua picareta, a sua bota, etc., e ficou evidente de que não tinha nada de concreto na exploração do tal ouro de Louisiana. Um príncipe, então, começa a ficar desconfiado e começa a achar que os títulos dele estão valendo menos do que devia, e ele resolve recuperar o dinheiro, recuperar o ouro que estava guardado no banco. Ele manda 3 carretas inteiras, cheias de títulos,
para serem trocadas por ouro. Resultado, não tinha ouro nenhum. Não tinha nada de paridade. A fantasia de riqueza que Ló inventou era de fumaça. Desapareceu. Desapareceu tão rápido quanto foi construída. Nesse momento, todo mundo foi até o banco, se fez filas enormes para recuperar o ouro, para recuperar a moeda real. O Galbraith fala que se o Ló aparecesse nessa turba, nessa multidão que estava querendo dinheiro, não ia sobrar nem um pedacinho dele inteiro. A turba ia destruí-lo e cortar em pedacinhos. E simplesmente não tinha nada. Nas ruas da França começou a circular uma musiquinha que dizia que os títulos do Ló serviam para papel higiênico. E que você devia usar os títulos do Ló como papel higiênico porque eles não serviam de mais nada. O Ló, é claro, foi perseguido por tudo isso e alguém do governo, que eu não lembro o nome agora, conseguiu levá-lo embora do país para Veneza, onde ele ficou até o fim da vida se dedicando a orações e a sua vocação católica. Foi preciso contar essa história para vocês, por quê? Porque na formação do banco está contida a fraude, está contida a especulação. O Galbraith, ele tem uma definição, ele começa dizendo assim, a forma como um banco inventa dinheiro é tão simples que repugna uma mente mais elaborada. Algo tão importante devia ser mais complicado, não tão simples como é a invenção do dinheiro. Como é que se inventa dinheiro? Como é que o banco inventa dinheiro? É assim, ó. Você tem 10. Você pega os seus 10 e empresta para o banco a juros, para você poder ganhar juros nesses 10 dinheiros que você tem. E você empresta por 90 dias, digamos, tá? Muito bem. O banco tem 10. Ele pega esses 10 e empresta para alguém por 60 dias. Esse alguém, depois de 60 dias, devolve os 10. E os outros 10, aquele lá que ainda que foram depositados por você, ainda estão lá. Então, o 10 virou 20. Dobrou o dinheiro. Só que isso não acontece uma vez só. Só que as pessoas, inclusive, não retiravam o dinheiro do banco para carregar a moeda para cima e para baixo. Ficavam transitando com as moedas e deixavam o dinheiro no banco. Repita isso por centenas de vezes. Eu empresto mais 10, depois mais 10, depois mais 10, eu recebo mais 10, e mais 10, e mais 10. Esse meu 10 que você me emprestou, que você deu para o banco cuidar, se transformou em quanto? Incontáveis quantidades de dinheiro são inventadas pelo banco. E você começa a ter a figura
do dinheiro de papel, da especulação financeira. Né? Os governos ficam obrigados, se sentem obrigados a tomar as providências para ter controle, emitir leis, decretos que tentem segurar esse processo de especulação, não é? E nós vamos ver que esse processo, aonde é que vai dar esse processo de especulação. Essa mágica de transformar papel sem lastro em dinheiro. Hoje, vamos combinar, somos nós todos temos a mesma agência bancária, nós todos vamos lá no mesmo dia tirar o dinheiro que está escrito que a gente tem lá. Não tem. Não tem. Foi assim que quebrou a Bolsa de Nova York em 1929, que, por sua vez, deu margem a todo o fascismo. Daquela primeira leva daquela primeira onda fascista. Vamos parar um pouquinho, vamos ver se ainda tem perguntas, se não tiver, a gente continua. Temos sim, Vanderlei. Vamos à pergunta do Lucas Orne. Como essa mentalidade capitalista, agravada com o neoliberalismo, contribuiu para as patologias atuais? E como a psicologia pode contribuir para uma forma superior de sociedade socialista? Desculpe, o nome eu não ouvi. O nome da pessoa? É Lucas Orne. Olha, começando do começo, né? Essa história, ela data de muito longe, né? 1870, 1880, etc. E depois disso, piorou muito. Né? Até 29, você teve o padrão ouro bem definido. Né? Você vai ver que a quebra da Bolsa quebrou, praticamente feriu o padrão ouro. Depois de 29, você teve 1945, onde você teve Bretton Woods, que restabeleceu a relação, agora trabalhando com uma relação dupla ouro-dólar, que foi a que deu o prêmio Nobel para o Keynes. Tem um outro economista também que ganhou o prêmio Nobel, eu não sei porque sempre esqueço o nome dele, mas era um inglês e um americano o tempo inteiro quebrando o pau lá em Bretton Woods. Depois de Bretton Woods, você tem 70, onde o Nixon simplesmente elimina o ouro da jogada e transforma em dinheiro puro. E, a partir daí, todas as relações passam a ser exclusivamente monetárias. Hoje, você não precisa ter lastro. Um governo não precisa ter lastro em ouro. Ele tem que ter lastro em dólar. Né? O dólar passou a ser a moeda universal. O valor de troca universal. Ok, tudo isso para te dizer que não houve e não haverá até agora nenhuma forma de evitar esse processo de especulação e de exploração financeira enquanto houver capitalismo. Né? Essa relação ela está entranhada na própria dinâmica do capitalismo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo diz, por exemplo, que o capital financeiro foi responsável
pelo surgimento do fascismo, né? Todo mundo diz que a quebra da Bolsa em 29 foi responsável pela onda fascista que se seguiu. Todo mundo diz que o capital financeiro aliado ao capital industrial foi quem provocou esse bando de tragédia. Nós vamos ver agora, logo depois dessa fase de perguntas, nós vamos ver agora, por exemplo, que você teve uma crise em 2008, uma crise muito parecida com a do LOL. Muito parecida. De novo, se inventou moeda, se inventou títulos, se vendeu coisa que não existia, se comprou coisa que não existia, você teve um brutal de um processo especulativo, etc. Isso está inscrito no DNA do capitalismo. Isso está inscrito, por exemplo, quando você compra uma ação de uma companhia X e espera que ela aumente de valor. Aí ela aumenta de valor, aí você... bom, se ela aumentou, então vai continuar aumentando, aí você não vende, aí ela cai de valor, aí você perde dinheiro, e essa dinâmica, ela tá cada vez mais incrustada na relação do capitalismo. Eu já falei isso aqui, o Gilbert Becking, um jornalista econômico e um economista brilhante, que morreu há uns anos atrás, ele dizia que nós não estamos mais numa economia capitalista, nós estamos numa economia capinanceira, né? Onde a questão da relação financeira se sobrepõe à questão da produção. Bom, não. Dentro do capitalismo, não. E o que a psicologia pode fazer? É a segunda parte da tua pergunta. Entender melhor isso. Saber melhor disso. E incluir isso na sua intervenção. O Freud dizia que tem vezes que um charuto é apenas um charuto. O psicólogo na clínica precisa entender que quando o sujeito está falando de uma angústia, de uma agonia, de uma perda de identidade por causa de dinheiro, de moeda, de capital financeiro, ele está falando exatamente disso, ele não está falando do papai, que batia nele quando era criança. Eu costumava brincar que que a psicologia ignora as relações de trabalho e quando alguém vem para falar do chefe, no fundo, ele deve estar falando do pai. Não, ele está falando do chefe. Um charuto é um charuto e nesse caso, tem hora que é o pai mesmo, tá bom, vai lá cuidar, mas isso a gente só sabe fazer bem. Mas tem hora que não, que é o patrão mesmo, que são as relações de produção. O que a psicologia pode fazer? Ela precisa entender essas relações, né? Ela precisa intervir baseado nessa compreensão das relações. Eu costumo brincar com vários psicanalistas, por exemplo, a minha mulher é psicanalista, eu costumo brincar que tem que ter um outro barbudo na psicologia. Além do Freud, tem que ter o Marx também. Vamos lá, mais uma pergunta. É da Paloma Silveira. Ainda tenho dúvidas de como fenômenos ocorridos em momentos históricos distintos podem ser nomeados da mesma forma. Fascismo passado e agora? Não, peraí. Não são a mesma coisa e nem tem a mesma forma, né? Lá, com o Law na França, não houve não havia fascismo, e nem ele tinha sido inventado e nem podia ter sido inventado naquela época por razões que eu não vou aprofundar. Mas você pega a primeira onda fascista de 22,
a partir de 22, né? E você vai ver que ela tem marcas, características e etc., muito, muito diferentes da onda fascista que nós estamos vivendo agora. Você não pode comparar Trump e Bolsonaro, por exemplo, com Hitler ou Mussolini. Não são comparáveis entre si. Mas você pode, e é isso que a ciência é obrigada a fazer, você pode traçar leis que estão regendo esse mesmo fenômeno num momento e no outro. Toda a tentativa de compreensão do fascismo, não só a do Vanderlei Couto, é a tentativa de ver o que é que há em comum em todos esses movimentos. O que há, por exemplo, de comum entre o nazismo alemão e o fascismo italiano, entre o nazismo e o fascismo e o nazismo de Salazar e Franco, e também entre aquela onda fascista e essa. Ou é isso, ou nós abandonamos a perspectiva científica. Nós abandonamos a perspectiva de compreensão, porque compreensão é estabelecer essas igualdades e diferenças e saber quais são as categorias que permanecem. Isso é verdade para qualquer coisa em ciências físicas, biológicas, químicas e humanas também. O que há de comum entre a mulher de hoje e a mulher oprimida no início do século, né? Quais são as características, quais são as bases que fundaram a opressão da mulher no início do capital, pelo menos, até hoje, não é? Como é que o racismo que se estabelece com o capitalismo, ele vai se refletir o que há de igual e o que há de diferente nisso. Isso é fazer ciência. Isso é estabelecer comparação entre uma determinada realidade e outra, respeitando as diferenças de cada uma delas. Ótimo. Vamos à pergunta da Gabriela Neiva. Professor, o senhor falou a aula passada sobre não deixar que os fascistas falem. A que o senhor atribui a espécie de hipnotismo ou suspensão da consciência aparente nos retratos das multidões que ouviam Hitler? Essa é uma pergunta que vale 1 milhão. Eu vou tentar te explicar isso daqui para frente, até o final dessa aula, mas a hora que algum de nós entender esse hipnotismo, vai conseguir resolver o problema. Eu sinto mais... por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha avançado na compreensão do fascismo, eu estou muito longe de entender esse hipnotismo das massas. O Le Bon tentou, né, com psicologia das massas. O Ciaccottini tentou com a mistificação das massas pela propaganda política. Muita gente, o Reich tentou, mas muita gente tentou entender isso. Francesco Alberoni, por exemplo, estuda amor e amizade baseado nesse hipnotismo. Ele é um sociólogo italiano, mas eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia de como é que essa coisa acontece. Eu sei que ela acontece. Eu sei que ela acontece, por exemplo, na paixão. Você fica encantado, encantada, hipnotizado, hipnotizada, quando você, de repente, encontra uma paixão naquele baile que você foi no final de semana, e você não pensa em outra coisa, e você não come, não dorme, enquanto não tiver por perto da pessoa
pela qual você se apaixonou, e dizem todos os românticos que você pode cometer loucuras. Pode sim, todos nós já fizemos loucuras por causa de paixão, e nenhum de nós entende por quê. Você não consegue entender nem por que é que aquela mulher ou aquele homem te provocou tudo aquilo. Imagina quando você conseguir entender milhares de pessoas levantando a mão para o Hitler ou para o... Cadê a mão? Está aqui. Levantando a mão para o Hitler ou fazendo o sinal para o Mussolini. Né? Não, eu não sei. Vamos lá. Temos um comentário da Sandra Ramos. Quando o professor falou sobre os investimentos introjetados no objeto do trabalho, me fez pensar sobre a uberização. Sobre a? Do quanto... Uberização. Uberização, tá. Meu Deus do céu. Ficou tudo agora. Do quanto o sujeito investe para a manutenção do trabalho e na diferença entre valor investido e retorno no ganho. Exatamente. A uberização do trabalho, a precarização do trabalho, que é outro nome que essa relação tem, ela é produto nem mais nem menos do que, na minha opinião, é a maior crise que o capitalismo já viveu. Né? É a expulsão do trabalhador do seu trabalho. Né? Se você pega a uberização, mais o desemprego, mais o desamparo, mais o trabalho informal, você vai ver que a grande maioria da classe trabalhadora não tem um trabalho formalizado, emprego e etc. Né? Tem algum tipo de trabalho precarizado. Né? É o indivíduo que fica vendendo... Tem uma amiga minha, por exemplo, comprei dela outro dia máscaras para proteger da pandemia, porque a coitada não tem outro emprego, não tem outro trabalho para fazer, ela ficou fazendo máscara, e consegue sobreviver com isso. As regras básicas do capital, a questão de você ter o valor da força de trabalho, de você ter o valor da mercadoria, etc., tudo isso acabou. Você não tem mais essas relações. O Lula, há um tempo atrás, ele fez uma entrevista para o Mino Carta, da revista Carta Capital. Eles são amigos há muito tempo, e o Mino Carta, provocador como sempre, particularmente para os amigos, disse para o Lula, mas como é que você vai fazer para conscientizar os operários nesse momento atual? O Lula respondeu o seguinte, falando, Mino, aquele operário lá não existe mais. O operário que me elegeu, o operário que eu ia para a porta de fábrica para falar de greve, o operário não existe mais. E não existe mais, acabou. Você pega a General Motors nos momentos de mais pujança, ela tinha 60 mil operários no Brasil. Se você fosse pensar no mundo, era muito mais do que isso, eu nem sei quantos tinha no mundo. Se você for pensar na Microsoft, ela tem 3 mil trabalhadores. Desses 3 mil, muitos trabalham em casa. E o cara que fica lá na casa dele, você chama ele para consertar a impressora, e ele vem em 5 minutos, aperta o botão e você fica com cara de idiota, esse sujeito, ele está ligado à Microsoft. Só que numa relação que não é mais relação de empregado, que não é mais relação de salário, que não é mais relação de como é que esse cara vai fazer greve?
Greve contra quem? Greve contra você, que chamou ele para consertar a impressora? Né? Greve, e cadê o patrão? Né? O Rifkin escreveu faz muito tempo um livro, O Fim do Emprego. Na verdade, o título original era The End of the Job. Dizendo, o título dizia, olha, o emprego acabou. Isso já faz algum tempo. Eu fiquei bravo com ele na época. Como assim o emprego acabou e tal? E ele tinha razão, acabou mesmo. O patrão sumiu. Quem é o patrão do motorista do Uber? Quem é o patrão do entregador de pizza? Quem é o patrão do fulano que faz freelancer? Você quer escrever cartinha para o teu namorado e não sabe? Tem cara que faz isso. E te cobra uma graninha, coitado, para você escrever uma cartinha personalizada para você. Eu já te disse isso aqui, eu vou repetir. Se você duvidar que nós estamos ainda, que nós não estamos mais numa sociedade capitalista, eu vou ter muita dificuldade de contestar você. Eu não sei. Juro pela minha bisavó. Eu não sei se isso que nós estamos vivendo ainda é capitalismo. Porque essa relação que você acabou de denunciar, de anunciar, desculpe, não existe mais. Cadê o grande... quem é o dono da Ford? São milhares e milhares de acionistas espalhados pelo mundo inteiro. Né? Daí tem um conselho deliberativo, que são ações com opções de voto. Que diabos é isso? Eu vou continuar estudando isso. Se eu tiver sorte, me pergunta de novo daqui a 10 anos, quem sabe a minha resposta melhora um pouco. Só para fechar, Wanderlei, essa parte das perguntas, a Paloma Silveira enviou para complementar o questionamento dela, né? Ela escreveu assim: meu questionamento se direciona a denominar igual, sendo que são momentos históricos distintos. Algumas análises nomeiam de neofascismo. Isso, não, mas é a mesma resposta que eu dei para você. Quer dizer, eu não estou dizendo que é igual, ninguém é maluco o suficiente para é igual, mas você está procurando as bases que são as mesmas e que permitem você falar no mesmo fenômeno. Não é? É o que você faz, por exemplo, com o capitalismo. Quer dizer, a Índia é um país capitalista? Vejamos, né? Vamos ver se as bases que constroem o capitalismo, que significam o capitalismo, que eu posso chamar de capitalismo, valem para a Índia. Quando ela valer, eu digo, a Índia é um país capitalista. Não estou dizendo que a Índia é igual ao Brasil, nem aos Estados Unidos, nem a qualquer outro país capitalista. O que eu estou procurando e o que eu acho que consegui contribuir, por isso que eu me meti a besta de fazer esse curso, são as bases que são formadoras do fascismo. E encontrei as mesmas bases em 30, 45 e as mesmas bases a partir de 2010, 2015. Mas nunca vou te dizer que é igual. Assim como eu também não sou igual a você, mas eu tenho condições de dizer o que é um ser humano e de dizer, sim, eu sou um ser humano e você também é um ser humano. Senão a ciência é impossível. E tem muita gente dizendo isso.
Na França tem muito intelectual, por exemplo, que sobrevive dizendo que conhecer é impossível. Eu não vou citar nomes agora para não ficar feio. Ok, Vanderlei. Vamos adiante? Vamos embora. O fascismo ele começa na Itália, né? E ele é resultado em 1922, e ele é produzido pelo resultado da Primeira Grande Guerra. O que aconteceu ali? A Itália ela foi desprezada pelos aliados na Grande Guerra, e ela não recebeu os territórios a que achava que tinha direito. Ao mesmo tempo, pela guerra, ela sofreu a debacle toda econômica, a dificuldade de trabalho, de emprego, o dinheiro faltando, a fome aumentando, daí por diante. Isso abalou mortalmente a construção da identidade do italiano, particularmente o italiano, que é um povo extremamente orgulhoso de si mesmo. São poucos os povos que são orgulhosos de si mesmo. O Brasil, por exemplo, o brasileiro não é orgulhoso de si mesmo, exceto o baiano, o carioca. Tem alguns brasileiros que são orgulhosos de si mesmo. Mas, enfim, para um povo orgulhoso de si mesmo, para um povo que tinha acabado de perder gente de monte na guerra, que foi caído, vilipendiado pelos aliados, houve uma crise de identidade do povo italiano. E aí, sim, aí surge o fascismo, e aí o fascismo reconstrói a identidade do povo italiano. Qual que era o projeto do Mussolini? Reviver os tempos em que Roma era a dona do mundo. A palingenia, a palingenética, que a gente já discutiu aqui na primeira aula, né? E aí o fascismo fornece todos os ingredientes para recuperar a crença do italiano em si mesmo. E você começa a ter, era um partidico de nada, o livro do Mussolini conta isso, as reuniões cabiam, eram 6 pessoas sentadas numa sala, e de repente ele sofre um crescimento brutal e assume o poder, primeiro a pedido do rei, e depois um golpe, né? Eleições e depois golpe. E é isso, ele nasce como uma ruptura, como um produto da ruptura da identidade do povo italiano. Depois do Mussolini, todos os movimentos fascistas, você teve uma onda fascista enorme. Por exemplo, na Romênia, você teve, em 1973, o movimento fascista Guarda de Ferro, que assassinou o primeiro-ministro. Na França, você teve o movimento francista, e você teve o crescimento enorme do fascismo, também no mesmo período. Você teve o Partido Fascista Albanês, em 1939. Você teve você teve Franco, na Espanha, que assume em
Você tem antes a ditadura de Primo de Rivera na Espanha, e o ministro Ernesto Giménez, que era o ministro de propaganda dele, tipicamente fascista. Você teve o movimento nacional socialista na Holanda, que se desenvolveu, aonde? Na década de 30 também, tornou-se partido legal e funcionou como um verdadeiro ramo do partido nazista alemão. Você teve a Frente Nacional Suíça, fundada também em 1930. Você teve na década na década de 30, etc. Não, você teve o Chiang Kai-shek na China, que se aproximou muito do movimento, de uma ideologia, de uma doutrina fascista. Você teve na América Latina a Costa Rica, que era um movimento de partidários do nazismo alemão. E você teve no Brasil o Plínio Salgado, que ganhou uma expressão, os camisas verdes. Eu não lembro mais qual era o grito, Alauê, eu acho, que era o grito fascista que substituía o Heil Hitler, do Plínio Salgado, a ação integralista brasileira, influenciada fortemente pelo fascismo italiano. É uma onda, percebe? E é uma onda que surge a partir de 1929. O que aconteceu em 29 que permitiu com que essa onda tomasse a forma que tomou? O grande craque da Bolsa, a maior depressão econômica mundial que já se tinha notícia, e até hoje ainda é considerada a maior queda da Bolsa e a maior depressão econômica e a maior crise que o capitalismo já viveu. Vale a pena olhar um pouco mais de perto. O boom da especulação começou com terrenos na Flórida, 1925, 26. Começou a se vender terreno e mais terrenos na Flórida. Então, milagres do tipo, pertinho do mar, era vendido um terreno a 100 quilômetros de distância. Num rio aprazível, era o mangue. Além de vendia-se coisas que nunca iam ser usadas. O sujeito não ia olhar o terreno. Ele queria especular sobre o valor do terreno. Não é? E começou a se vender direito de compra. Então, você é dona do terreno lá, você é dono do terreno lá, na Flórida, eu te vendo um dinheiro de compra, direito de compra, ou seja, você vai ter o direito de comprar o meu terreno. E aí, o direito de compra era vendido. Então, você passa a ter a comercialização do direito de compra. E os preços subindo, e subindo, e subindo, e subindo, até que começou a cair brutalmente. E os fazendeiros que tinham dividido a sua terra em vários e vários terrenos, começaram a receber a sua terra de volta, porque simplesmente era impossível pagar o preço do terreno. Essa crise, esse boom especulativo que começou na Flórida, ele era o início do processo do boom que começa com as ações, já em
1927. Você tem uma subida espetacular da Bolsa. Os autores chamam de estratosférica a subida da Bolsa que você tem em 1928. Os valores eram absurdos. Você tinha 12, 15, 20 pontos de uma ação subindo de um dia para outro. E você começava a ter falta de ações no mercado para comprar, o que fazia com que as ações subissem ainda mais. Né? Isso foi uma decisão. Isso foi uma decisão dos riscos nos Estados Unidos. Eles resolveram fazer o mercado subir. Tem uma coisa fantástica nessa questão da moeda, né? Da moeda como especulação, da moeda como mercadoria em si, ouro, dólar, real, etc. Sabe como é que você faz para que o dólar suba? Você diz que ele vai subir. Quando alguém importante diz que o dólar vai subir, você, investidor, olha e diz, está na hora de comprar dólar. Então, vai um monte de gente comprar dólar. Aí, um monte de dólar sendo vendido, falta dólar no mercado, o que acontece? Ele sobe. Ele sobe porque alguém disse que ele ia subir. Ele cai porque alguém disse que ele ia cair. O secretário do Tesouro norte-americano, não consigo agora lembrar o nome dele, ele dizia, olha, eu acho que o dólar está muito alto. Pronto, o dólar caiu brutalmente, não é? Isso foi crescendo, os números são fantásticos, e, de repente, todo mundo achou que não ia ganhar mais dinheiro com ações e começou a vender. E vendeu tudo, 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 e a Bolsa quebrou. Simplesmente porque a Bolsa não tinha dinheiro para pagar todo mundo que estava vendendo as ações. As ações passaram a valer tanto quanto aqueles papéis do LOL que eu estava trabalhando no começo dessa aula. O Galbraith descreve a situação da quebra da Bolsa da seguinte maneira. Eu vou ler para você. Muitos passavam fome. Muitos outros ficavam com medo de passar fome. A outros ainda agoniava a perda da honra e da respeitabilidade. Aqui não estamos falando de identidade. Que juntamente com a renda se afundam na pobreza. A honra e a respeitabilidade, junto com a renda, se afundam na pobreza. Estou repetindo. E tantas outras pessoas sofriam prevendo-se com as vítimas seguintes, achando que elas é que seriam as próximas vítimas. Todo mundo, pois, se deixava tomar pela desesperança mais extremada. Nada se podia fazer. O outro nome de desesperança é desamparo. Desamparo é a falta de controle sobre o mundo e sobre si mesmo. O que houve na quebra da Bolsa foi a quebra da possibilidade de troca, foi a quebra da equivalência, portanto, foi a impossibilidade de construir a sua identidade. E isso abriu as portas para toda essa onda fascista que a gente assistiu a partir de 29 e 30. Ixi, Santa, vamos embora para a pergunta, porque eu estou aqui meio atrasado. Opa, agora sim, vamos lá. Temos Alisson Bruno, ele diz o seguinte:
Professor, a partir do que foi dito sobre a ausência do patrão, quais alternativas restam para a classe trabalhadora? Isso aí é um outro trabalho, não é o trabalho sobre fascismo, mas a história tem mostrado, dentro do Brasil e no mundo inteiro, que a saída que a classe trabalhadora está encontrando são as lutas identitárias, né? A luta contra o racismo, né? A luta contra a homofobia, a luta contra a opressão da mulher. Quer dizer, é uma tentativa de recompor uma unidade que seja capaz de luta, já que aquela unidade que era o operário, que é a do operário, que é a clássica, que promoveu o socialismo no início do século XX, já não existe mais, né? Essa luta identitária ela é extremamente complicada, porque ela corre o risco de virar um gueto, né? Mas ela tem sido a saída que as classes oprimidas têm encontrado para continuar lutando pela libertação. Eu vou resumir muito a resposta, mas porque não tenho tempo, mas fundamentalmente é isso. Ok. Vamos à pergunta do Remígio Tudestini. Mas 1922, com o fascismo, não é um contra-revolução à Revolução Socialista de 1917, com apoio incondicional da burguesia capitalista? Olha, existem autores que defendem isso. Existem autores que... Trotsky defende isso. Trotsky tem toda uma análise sobre o fascismo onde ele diz isso. Ele diz, não, o socialismo perdeu para o fascismo, né? O apoio das massas que deveria ir para o socialismo foi para o fascismo. E ele apresenta os dados, a debilidade da esquerda na época para justificar essa posição. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que você teve uma disputa ferrenha, onde o socialismo apresentava para a crise uma saída do homem universal, do homem único, da eliminação das classes, e o fascismo apresentava a saída da superioridade étnica, da palingenia, do ódio contra o diferente, do racismo e daí por diante. Vingou porque fornecia uma resposta para a questão da identidade, que o socialismo não fornece, nunca forneceu. O socialismo fala do trabalhador universal. Como é que eu vou me identificar com o trabalhador do planeta inteiro, né? Mas não, são fenômenos que disputaram a narrativa naquele tempo. Ok, Vanderlei, acho que podemos seguir. Podemos seguir, agora eu tenho a segunda onda para dar conta. O Galbraith, quando ele termina o livro dele sobre a análise de 29, ele diz, não, mas isso nunca vai se repetir. Foram criados modelos, enfim, o capital financeiro aprendeu com os próprios erros e nunca mais você vai ter uma depressão daquele tipo, uma quebra daquele tipo. Galbraith se enganou. Houve de novo o mesmo fenômeno em 2008. A crise que implicou na falência
do banco do Lehman Brothers, uma coisa assim. Eu tô Lehman Brothers, a falência do Lehman Brothers. De novo, foi um processo especulativo, de novo, muito parecido com o Law, de novo, muito parecido com o 29, dessa vez voltada para o mercado imobiliário. O que os bancos, particularmente o Lehman Brothers, inclusive o Goldman Sachs, que tinha participado lá daquela crise de 29, o que os bancos começaram a fazer? Começaram a emprestar dinheiro para casa, para construção, para imóveis, para qualquer um. Não importa se você não tem saldo, não importa se você não tem renda definida, não importa se você está devendo, não importa nada. Importa emprestar dinheiro para você fazer casa, para você comprar casa, daí por diante. E isso chama financiamento podre. E os bancos começaram a juntar financiamento bom, ou seja, financiamento de gente que tinha lastro, que tinha capital suficiente para pagar, com os empréstimos podres, não é? Então, vamos lá. Um exemplo. Né? Você quer comprar uma casa. A tua renda é de R$1.000. Mas você vai ao banco e ninguém cobra nada do banco e o banco está doido para te emprestar. Então, você diz para eles que você ganha R$2.000. Aí o banco te empresta e você tem que pagar R$500. Você já está comprometendo metade da tua renda. Aí a tua casa está num lugar bastante valioso. Você, quando comprou, ela valia R$100.000, com a especulação ela começa a valer R$200.000. E você acredita que vai se valorizar cada vez mais, então você não vende e espera que de 200 ela passe para 300 e daí por diante. E aí você começa a estar em dificuldades de pagar suas contas. Aí você não consegue mais o dinheiro suficiente para pagar a conta. Aí você vai para o banco e devolve a casa para o banco. Aí o banco não te pega mais a casa pelo valor do dinheiro que você emprestou. Ele joga muito para baixo esse valor e você entra em falência e você fica devendo e etc. Todo mundo devendo para banco, ninguém podendo pagar o dinheiro do banco. Outra vez, todo esse processo especulativo implica em quebra, implica em ruptura da paridade. Como dessa vez a bolha especulativa ela foi direcionada exclusivamente para o setor imobiliário, ela demorou mais para atingir os próprios Estados Unidos ou os outros países. Você teve as consequências, por exemplo, na Europa, elas começaram, deixa eu consultar aqui para você, elas começaram em 2011, 2012, 2013, daí por diante, que começou a ter consequências dessa quebra generalizada. Essa quebra que foi, repito, considerada pelos economistas como a segunda maior grande quebra depois, a primeira foi 29, logo depois é comparável a 29 a quebra de
de 2008. No Brasil, isso demorou mais também, porque o índice Bovespa caiu brutalmente, o dólar aumentou bastante, você teve a quebra de confiança no mercado, você teve dificuldades de vender commodities, e você também teve, você teve na Europa, você teve no Brasil, você teve no mundo inteiro, nos Estados Unidos principalmente, uma outra crise gerada pela especulação, uma outra crise fundada no rompimento da paridade da moeda, no rompimento das relações de troca, portanto, na ruptura da identidade. E, portanto, você acaba tendo uma outra onda fascista. Ela ocorre outra vez por uma quebra nas relações de troca, outra vez por uma quebra na equivalência, outra vez por uma fratura de identidade. Mas isso é uma outra história que a gente vai ver na terça-feira que vem. Perguntinhas, se é que dá tempo. Acho que não dá muito tempo, hein, Rogério? Sim, só vou confirmar, Vanderlei, que as pessoas estão perguntando o nome do autor da última citação que você leu. É o Galbraith. Aquela que eu li, que fala do desamparo, etc., é do Galbraith. O Galbraith tem 3 livros importantes. Ele tem um livro sobre a história da moeda, não é? Ele tem um outro livro sobre o colapso da Bolsa em 29, e ele tem um terceiro que eu juro que estava aqui em cima da minha mesa, não estou achando agora, mas também sobre o crack a Grande Depressão, né? E ele é um autor que ele não é monetarista, né? Então ele não fica com aquela história de ciclos de economia que cada vez que tem 7 anos de bonança e 7 anos de miséria, aí por diante, quer dizer, ele é um autor que é muito importante para a gente para orientar essas coisas. O livro sobre a história da moeda dele é fascinante. Foi do livro dele que eu tirei a história do João Ló também. A história maluca do escocês que quase que arrebenta com a França, e para não arrebentar com a França, se arrebentou a si mesmo. Mas Galbraith. Os livros são encontráveis, viu? Na net, você baixa sem custo. Ótimo. Alguém tinha escrito aqui nos comentários, era só para confirmar. Temos mais uma questão. Temos 5 minutinhos. Quer responder? Vamos nessa. Então vamos lá. É o Leonardo Breder. Crise econômica e fascismo estão intrinsecamente relacionados. Como compreender a não ascensão do fascismo nos Estados Unidos, centro da crise de 29, quando, por outro lado, 2008 parece ter gestado Trump? Tem que tomar cuidado nessa questão da crise. Não é qualquer crise do capitalismo que provoca o fascismo. Por exemplo, a crise de superprodução, né? É uma das crises mais odiosas, mais horríveis do capitalismo, que é quando o capitalismo não pode atender a necessidade. Se você precisa comer tomate e tem muito tomate, o preço cai. Aí o produtor joga tomate fora. O exemplo que eu estou te dando é de Ribeirão Preto. Todo ano, o produtor de tomate em Ribeirão Preto joga tomate fora para manter o preço alto. Isso já aconteceu com leite, isso já aconteceu com um monte de coisa. Esse tipo de crise de superprodução, por exemplo, ele não implica
no fascismo, não é? Você precisa ter uma ruptura na paridade, né? É essa ruptura na paridade que vai provocar a crise de identidade, que, por sua vez, encontra no fascismo a sua forma de realização, de sair da crise. A primeira parte da tua pergunta eu ainda estou estudando. De fato, não houve uma onda fascista nos Estados Unidos, que foi exatamente onde a crise ocorreu. Eu tenho algumas hipóteses, mas eu não vou te colocar agora, porque especulação basta financeira, basta da bolsa, eu tenho a obrigação de ter um pouco mais de confiança no que eu estou te falando. Mas, de fato, esse é um problema para a gente estudar, precisa ver isso, tem que estudar como é que se deu as relações políticas depois de 29 e como é que os Estados Unidos, per se, ele sai da crise, né? Sai da Grande Depressão. Isso precisa estudar direito, ainda não consegui, desculpe. Acho que vai ter que parar, acho que agora vamos encerrar. Pois é, agora vamos ter que encerrar. Na terça-feira que vem a gente volta a pensar sobre essa questão. Só um lembrete, Vanderlei. Quinta-feira, só um lembrete, você está falando terça-feira, mas quinta-feira temos aula. Terça-feira. Eu já falei, eu tenho idade suficiente para esquecer essas coisas. Vocês têm que ficar me policiando, porque do alto dos meus 69 aninhos, ainda mais na pandemia, eu acordo na segunda e fico pensando que é sábado. Enfim. Como diz um amigo meu, envelhecer é muito ruim, mas a alternativa é pior. Até terça, então. Até quinta. Até quinta. Desculpe, outra vez eu errei.